Fala, nação santista, como é que vocês estão? O meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pré-jogo entre Santos e Atlético Paranaense, que se enfrentam hoje às 9 da noite na Vila Belmiro pela 28ª rodada do Brasileirão 2022. Então vamos falar desse jogo, a provável escalação do Santos também, os desfalques para esse jogo. Mas antes disso, eu já quero te pedir para, por favor, deixar seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o Santos, e também falar desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos e do canal. Além disso, também não custa, é de graça, você não paga nada. Então faz isso para poder me ajudar, para me dar aquela força que é sempre muito bem-vinda, beleza? Tá? E antes da gente começar a fazer essa análise pré-jogo, vamos dar aquele giro básico, né? Aquele giro básico pela tabela do Campeonato Brasileiro, porque a situação é a seguinte, vou aqui informar para vocês. Até então, né, o Santos está na 12ª colocação com 34 pontos. No caso, o Santos desceu algumas posições, né? Até então o Santos estava na 10ª colocação e agora desceu para 12º, com a vitória do São Paulo sobre o Avaí por 4-0. O São Paulo goleou o Avaí no domingo agora por 4-0 e com isso subiu posições. Foi para a 10ª colocação, passando o Santos. O São Paulo estava com 34 pontos, a mesma quantidade de pontos que o Santos, só que com uma vitória a menos. No caso, o São Paulo venceu, foi para 37 pontos, com a mesma quantidade de vitórias do que o Santos, e agora está com 37 pontos. Subiu, passou o Santos, daí o Santos cai algumas posições, desce algumas posições e vai para 34 pontos, né? No caso continua com 34 pontos, mas vai para 12ª colocação. Então é um jogo importante para o Santos poder vencer para retomar algumas posições, né? No caso, se o Santos vencer, o Santos consegue a sua 9ª vitória, né? Fica com 9 vitórias e 37 pontos, 9 vitórias, e acaba passando o São Paulo, que o São Paulo tem 8 vitórias agora com 37 pontos. Daí, no caso, o Santos passa o São Paulo no número de vitórias e também passa o Goiás. O Goiás tem 9 vitórias e 37 pontos conquistados. No caso, o Santos também fica com 9 vitórias, mas o saldo de gols do Santos, no caso, aumentaria. O saldo de gols do Santos, que já é melhor do que o do Goiás, fica melhor ainda. O Santos tem o saldo de gols de número 4, né? O Santos tem 29 gols marcados e 25 gols sofridos. No caso, o Goiás tem 30 gols marcados e 33 gols sofridos. O saldo de gols do Goiás é de menos 3 e o do Santos é de 4, 29 gols marcados e 25 sofridos. No caso do Santos, o Santos subiria, né? Subiria, não sei se existe isso, mas no caso, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Aumentaria, né? Aumentaria, ficaria maior do que 4. E com isso, o Santos passa, o Goiás também. Então, com essa vitória, o Santos pode chegar na 9ª colocação. O Santos pode subir de 12º para 9º colocado. Só para a gente poder ressaltar aqui questão de distância a G6. A questão de distância do Santos para o G6 é a mesma do Santos para o próprio Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense é o 6º colocado com 44 pontos. No caso, 10 pontos a mais do que o Santos. Então, a distância do Santos para o G6 é de exatamente 10 pontos. Então, se o Santos vencer, né, fica um pouquinho mais perto aí do G6, né? Fica a distância, no caso, diminuiria para 7 pontos. O Santos iria para 37 pontos, ficando 7 pontos de distância, 7 pontos atrás do G6. E a questão de G4, o 4º colocado é o Flamengo, com 45 pontos, no caso 11 pontos a mais do que o Santos. Então, se o Santos vencer, fica com 8 pontos de distância para o G4. Agora, a distância do Santos para a zona de rebaixamento. O 17º colocado é o Avaí. O Avaí é o 17º colocado com 28 pontos, ou seja, 6 pontos a menos do que o Santos. Então, a distância do Santos para a zona de rebaixamento é de 6 pontos. Ainda é uma distância tranquila, né? Ainda é uma distância considerável, mas, assim, é bom o Santos abrir o olho, né? E, no caso, mais um motivo para ter que vencer hoje, né? Para
se distanciar ainda mais, ficar numa situação mais tranquila quanto a isso, né? Ainda tá numa situação tranquila, sim, mas para a situação tranquilizar ainda mais, essa preocupação ficar mais tranquila ainda, né, menos preocupante, o Santos tem que vencer para abrir uma distância ainda maior. No caso, aumentaria para 9 pontos, né, e diminuiria a distância para G6 e para o G4. No caso, a distância para a zona de rebaixamento é menor do que a distância do Santos para o G4 e para o G6. É menor. Mas se o Santos vencer, no caso, inverte. O Santos fica 9 pontos de distância da zona de rebaixamento e 7 pontos de distância para a G6 e 8 para a G4. Então, mais um motivo para o Santos ter que vencer, né? Para ficar cada vez menos preocupado com a relação de distância para a zona de rebaixamento e só ficar pensando em G6 e quem sabe até um G4 e G8, né? Porque a gente sabe que esse ano teremos um G8. Teremos um G8 porque por causa da final da Libertadores, né? A final da Libertadores é Flamengo e Atlético Paranaense, então teremos um G8 e quem sabe até um G9 no caso do São Paulo vencer a Sul-Americana, porque o São Paulo tá na final da Copa Sul-Americana, enfim, né? Mas o Santos também tem que fazer a sua parte, né? Então que o Santos faça a sua parte. Então o Santos tem que vencer, até porque o Santos já está a 4 jogos que o Santos não vence. A última vitória do Santos foi contra o São Paulo. O último jogo que o Santos ganhou no Campeonato Brasileiro até então foi contra o São Paulo por 1-0 na Vila Belmiro. O Santos ainda estava sendo comandado pelo Lisca. De lá pra cá foram 4 jogos, né? Um empate e 3 derrotas. No caso, um empate contra o Cuiabá 0-0 e 3 derrotas. Santos perdeu do Goiás de 2-1, perdeu do Ceará de 2-1 e perdeu do Palmeiras de 1-0. Então agora o Santos tem que vencer, voltar a vencer, né? E para ficar numa situação cada vez mais tranquila, mais confortável na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar a questão de técnico, né? Questão de técnico. O Santos ainda está sendo comandado, vai estar sendo comandado pelo técnico interino Orlando Ribeiro, né? Mas o Santos está indo atrás, né? Está sondando Marcelo Bielsa, o técnico argentino Marcelo Bielsa, enfim. E qualquer notícia, qualquer questão quanto a isso, né? Qualquer notícia quanto a isso, a um técnico novo, nós vamos informar aqui. Mas, enfim. Então é isso, né? Já ressaltamos todos esses pontos, então agora vamos, enfim, falar do provável Santos hoje para enfrentar o Atlético Paranaense. Vale lembrar que o Santos está com 2 desfalques importantes. Soteldo, que está na seleção venezuelana, não vai jogar porque está servindo a seleção da Venezuela. E Rodrigo Fernandes, que ainda está no departamento médico, por isso não estão disponíveis hoje. O Santos não vai poder contar com eles hoje. Com isso, provável escalação do Santos hoje para enfrentar o Atlético Paranaense é a seguinte: é uma escalação um pouco diferente, uma escalação um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Em 4-4-2, João Paulo, Natan, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Camacho no caso, no lugar do Rodrigo Fernandes, né? Vinícius Anocelo, Carlos Sanches e Luan, Ângelo e Marcos Leonardo. Então, é esse o provável Santos hoje para enfrentar o Atlético Paranaense, né? Um Santos um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas enfim, né? Então, como eu já falei, é um jogo importante para o Santos voltar a vencer. O Santos tem que voltar a vencer o quanto antes, né, para poder subir ainda mais na tabela, ficar numa situação cada vez mais confortável na tabela e perto, né, ficar cada vez mais perto de G6, de G4, né, ficar se preocupando apenas com isso, né, deixar enfatizado que o Santos tem que brigar por coisas grandes. A gente está deixando enfatizado aqui, o Santos tem que demonstrar isso em campo também, né, demonstrar que quer brigar por coisas grandes, né, porque chega de sofrer com esse time, igual foi ano passado, a gente não quer isso, a gente não tá tendo isso ainda bem que a gente não tá tendo isso, mas não ainda. O Santos tem que se preocupar com isso também. O Santos tem que abrir o olho antes que a situação fique perigosa. Então, para isso, o Santos tem que vencer para ficar numa situação cada vez mais tranquila quanto a esse ponto, quanto a essa questão. Mas enfim, é isso que eu tenho para dizer. Então, vamos assistir esse jogo. Esperamos que o resultado seja o melhor possível. Espero que depois eu possa vir aqui para fazer a análise pós-jogo comemorando uma vitória do Santos em cima do Atlético Paranaense. Mas é isso. Então, agora eu vou ficando por aqui. Só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdo do Santos para vocês, esperando
que a gente possa estar comemorando uma vitória. Então é isso. Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo.